Durante a Guerra Fria, o medo não vinha apenas do céu. Não vinha apenas da ameaça de bombas nucleares ou de sirenes tocando nas grandes cidades. O medo mais profundo era silencioso, invisível. Era o medo de que a mente humana pudesse ser controlada. No início da década de 1950, os Estados Unidos acreditavam que seus inimigos haviam descoberto uma forma de quebrar a vontade humana. Relatos vindos da União Soviética, da China e da Coreia do Norte falavam sobre prisioneiros de guerra que retornavam diferentes. Alguns mudavam de comportamento, outros faziam declarações estranhas. Alguns pareciam não reconhecer suas próprias convicções. A palavra usada na época era lavagem cerebral. Para os estrategistas americanos, isso não era apenas um conceito psicológico, era uma ameaça direta à segurança nacional. Se um inimigo conseguisse controlar a mente, nenhuma arma seria necessária. Foi nesse contexto que a Agência Central de Inteligência decidiu agir. Em 1953, nasceu oficialmente o projeto MK-Ultra. No papel, o objetivo parecia técnico: estudar o comportamento humano, investigar os limites da mente, desenvolver métodos de interrogatório mais eficazes. Mas, na prática, o projeto rapidamente cruzou uma linha perigosa. O MK-Ultra não se limitava a laboratórios secretos. Ele se espalhou por universidades, hospitais, clínicas psiquiátricas, prisões e centros de pesquisa. Muitas dessas instituições nem sabiam que estavam colaborando. Pesquisadores recebiam financiamento sem conhecer a verdadeira origem do dinheiro. Médicos conduziam testes acreditando estar participando de estudos científicos legítimos. E os sujeitos dos experimentos quase nunca sabiam que estavam sendo observados. Um dos pilares do projeto era o uso de substâncias psicoativas. Entre elas, uma em especial chamou a atenção dos pesquisadores: o LSD. Na época, a droga ainda era pouco compreendida. Seus efeitos eram imprevisíveis. Alterava a percepção da realidade, do tempo e da identidade. Isso a tornava perfeita. O LSD foi administrado de diversas formas: em bebidas, em alimentos, em ambientes controlados e também em situações completamente cotidianas. Pessoas iam trabalhar, tomar café ou participar de reuniões sem saber que suas mentes estavam prestes a ser alteradas. Os relatórios descrevem indivíduos entrando em estados profundos de confusão, sensação de perseguição, pânico intenso, dissociação da realidade. Alguns acreditavam que estavam enlouquecendo. Outros nunca mais se recuperaram totalmente. Mas o MK-Ultra não se resumia às drogas. Havia métodos ainda mais perturbadores. Privação sensorial, por exemplo. Pessoas eram mantidas em ambientes sem luz, sem som e sem qualquer referência de tempo. O objetivo era observar quanto tempo a mente humana conseguia suportar o vazio absoluto antes de começar a se fragmentar. Em alguns casos, poucos dias eram suficientes para causar colapsos psicológicos severos. Havia também experimentos com hipnose profunda, repetição de mensagens, manipulação emocional prolongada e técnicas de estresse extremo. Tudo era registrado. Tudo era classificado. Durante anos, o projeto operou protegido por um único argumento: segurança nacional. Mas à medida que os experimentos avançavam, os próprios agentes começaram a perder o controle das consequências. Alguns participantes desenvolveram transtornos mentais permanentes. Outros foram internados em hospitais psiquiátricos sem explicações claras. Famílias inteiras nunca souberam o que realmente havia acontecido com seus parentes. Entre todos os casos, o Noni se tornou símbolo do lado mais sombrio do MK-Ultra. Frank Olson. Frank Olson era um cientista que trabalhava para o governo americano. Em novembro de 1953, ele participou de uma reunião com colegas de trabalho. Sem seu conhecimento, sua bebida foi adulterada com LSD. Nos dias seguintes, algo mudou. Frank começou a apresentar sinais claros de sofrimento psicológico, ansiedade extrema, confusão, medo constante. Ele dizia sentir que algo estava errado, mas não conseguia explicar o quê.
Pouco tempo depois, Frank Olson caiu da janela de um hotel em Nova York, do 13º andar. A morte foi rapidamente classificada como suicídio. Por décadas, essa foi a versão oficial. Somente anos mais tarde, documentos revelaram que Frank Olson havia sido usado como parte de um experimento do MK-Ultra. Sua família recebeu um pedido formal de desculpas do governo dos Estados Unidos. Mas as perguntas nunca desapareceram. O projeto permaneceu oculto até os anos 70, quando uma série de escândalos políticos levou o Congresso americano a investigar abusos cometidos por agências de inteligência. Durante essas audiências, o nome MK-Ultra veio à tona. Os Estados Unidos admitiu oficialmente a existência do projeto, admitiu o uso de drogas em cidadãos sem consentimento, admitiu experimentos psicológicos extremos. Mas junto com essa admissão, veio uma revelação ainda mais inquietante. Antes das investigações, o então diretor da agência ordenou a destruição da maior parte dos documentos relacionados ao MK-Ultra. Milhares de arquivos foram queimados. O que chegou às mãos dos investigadores era apenas uma pequena parte do que realmente havia sido feito. Mesmo assim, o que restou foi suficiente para causar choque nacional. Relatórios oficiais confirmaram que o governo havia conduzido experimentos de controle mental em sua própria população. Nenhum dos principais responsáveis foi condenado criminalmente. O projeto foi encerrado, arquivado, silenciado. Hoje, o MK-Ultra é reconhecido como um dos maiores abusos de poder da história moderna dos Estados Unidos. Ele não é uma teoria, não é especulação. Ele existiu, foi documentado e foi admitido oficialmente. Mas talvez a pergunta mais perturbadora não seja o que sabemos, e sim o que nunca saberemos. Quantos nomes desapareceram junto com os documentos destruídos? Quantas histórias nunca foram contadas? Quantas consequências ainda ecoam silenciosamente na vida de pessoas que nunca souberam que participaram de um experimento? O MK-Ultra nos lembra de algo desconfortável. Que, em nome do medo, governos podem ultrapassar limites que jamais deveriam ser cruzados. E que, às vezes, os segredos mais sombrios não estão escondidos em teorias.